Neste segundo dia da oitava do Natal, a Igreja celebra a festa do primeiro mártir cristão, o diácono Santo Estevão. Nestes 3 primeiros dias da oitava do Natal, aliás, o segundo, o terceiro e o quarto dias depois do Natal, nós temos uma espécie de procissão, um cortejo triunfal do Messias, do Verbo encarnado, ele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E portanto, se Jesus é o Cordeiro de Deus, ele nasceu para morrer, para ser imolado, para dar a sua vida pela nossa salvação. A prova de que Deus nos ama, diz São João, é que Deus nos entregou o seu Filho como vítima de expiação pelos nossos pecados. Então, esse menino nascido em Belém é o Cordeiro Pascal, que deve ser imolado, que vai se sacrificar por amor a nós. Ele nasceu para morrer. E então nós temos, nestes primeiros dias da oitava do Natal, esse cortejo triunfal, essa procissão de testemunhas que acompanham o Messias. Primeiro Santo Estevão, primeiro mártir, amanhã São João e depois de amanhã os Santos Inocentes. A oitava do Natal é marcada por essas festas, nos lembrando justamente que Jesus deu a sua vida por nós e nós devemos dar a nossa vida por Ele, assim como fez o diácono Santo Estevão. Sacrificou a vida por nós e nós devemos nos sacrificar por Ele. Nós lemos lá no livro dos Atos dos Apóstolos que os apóstolos consideraram a necessidade de escolher diáconos. E é dito que Santo Estevão era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Então, junto com outros 6 homens, eles são escolhidos e são ordenados diáconos para servirem às necessidades da igreja, na pregação da palavra, na administração dos bens da igreja e, sobretudo, para socorrer os necessitados, para praticar a caridade em nome da igreja e também na liturgia. Desde o princípio, os diáconos exercem um papel importante no auxílio aos presbíteros e aos bispos. Então, o livro dos Atos dos Apóstolos nos conta como foi a eleição, a escolha desses 7 primeiros diáconos, dentre eles Santo Estevão, e depois a grande pregação de Santo Estevão aos judeus, dizendo que eles eram incircuncisos de coração, um povo de cabeça dura, e que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Nessa época ainda o templo de Jerusalém existia, não tinha sido destruído ainda. Jesus já tinha dito que a função do templo de Jerusalém na história da salvação tinha chegado ao fim. Com a sua morte, o véu do santuário se rasgou e Santo Estevão diz aos judeus que o novo templo onde habita Deus é o Cristo ressuscitado. Por isso ele é apedrejado e naquele momento da sua dilapidação, ele entra em êxtase, vê Jesus, o céu aberto, Jesus sentado à direita do Pai, e como testemunha de Cristo, como perfeito imitador de Cristo, ele o imita também na sua morte. Então, primeiro, a sua disposição de dar a vida por Cristo, com coragem ele enfrenta os seus opositores,
aqueles que querem matá-lo. Depois, ele entrega a sua alma nas mãos de Cristo, assim como Cristo tinha entregue a sua alma, o seu espírito nas mãos do Pai. Senhor, em vossas mãos eu entrego meu espírito. Ele imita o gesto de Jesus, também perdoando. Senhor, não lhes leve em conta este pecado, assim como Jesus tinha feito. Mostrando assim que Santo Estevão imitou Jesus na vida e na morte. Como diz o ditado, morre-se como se vive. Ele, um homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo, imitou Cristo na sua vida e também no momento da sua morte ele imita Cristo, perdoando, que é o que justamente a igreja nos faz pedir na oração coleta da missa de hoje. Pedir a graça de perdoar os inimigos, de perdoar as ofensas, assim como Santo Estevão, fazendo o que Jesus nos ensinou, perdoou os seus algozes, perdoou os seus assassinos. E ali nós temos a figura de São Paulo como testemunha daquele homicídio, como testemunha daquela execução, o jovem Saulo, as testemunhas, os executores da sentença colocam as suas vestes diante de Saulo e ele vai colher os frutos espirituais daquele martírio, daquela morte de Santo Estevão. A sua conversão certamente será uma consequência, fruto espiritual da morte de Santo Estevão, para que depois ele se torne o apóstolo das nações. Santo Estevão era um daqueles judeus chamados helenistas, judeus da diáspora, e foram esses os primeiros cristãos a pregarem o evangelho aos pagãos. Foram esses judeus nascidos fora da Palestina e que eram de cultura grega que começaram a espalhar o evangelho entre os pagãos, entre os gregos. E São Paulo depois será justamente o grande apóstolo das nações. Ou seja, a morte de Santo Estevão não foi inútil, não foi estéril, mas Deus, assim como a morte de Jesus foi fonte de salvação para todos nós, a morte de Santo Estevão também foi, de certo modo, causa de conversão para São Paulo e, sabe-se, talvez de outras tantas pessoas, porque Deus tira proveito também dessas situações. Vamos pedir a intercessão de Santo Estevão neste segundo dia da oitava do Natal, para que amemos a Jesus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, ele que deu a vida por nós, nasceu o Salvador, nasceu para nós, aquele que também morreu por nós, e que, como Jesus e Santo Estevão, nós saibamos perdoar as ofensas, perdoar aqueles que nos desejam ou nos fazem mal. Amém.